Boa noite, obrigado, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso Técnico em Mecânica EAD aí para a turma da XCMG. Continuando nessa aula de hoje, a gente dá uma passada rápida no conteúdo da semana e vamos falar, continuando, a semana passada foi relógio comparador, né? E agora finalizou lá, e agora nós começamos em goniômetros. O que é um goniômetro? O goniômetro é uma das ferramentas de medição. Então, o goniômetro é um instrumento utilizado para medição ou verificação de ângulos. Então, agora a gente muda um pouquinho o enfoque. Antes era a parte de medida linear de comprimento, né? A gente estava vendo comprimentos, distâncias. Agora a gente fala de ângulos. Então, eu tenho goniômetro, mas qual que é a diferença, por exemplo, de um goniômetro para um transferidor? Por quê? Porque se você observar, ó, a imagem que eu tenho aqui, ó, é de um transferidor, ok? Então aqui eu tenho um transferidor, só que agora o goniômetro eu vou ter um sistema de marcação do ângulo, então eu vou conseguir fazer uma medida, não vou ter que olhar igual uma régua numa escala. Então, ele começa entrando num instrumento de precisão para quê? Para poder fazer uma medição do ângulo. Então, nessa medição de ângulo, por ter uma precisão maior, aí que a gente vai ver essa parte do instrumento de precisão, de medição ou verificação de ângulos em peças e ferramentas, a fim de se determinar com rigor os valores das medidas. Quando fala determinar com rigor, é o quê? Você ter uma certeza maior da medida que você está realizando o processo de medição, certo? Então, a unidade prática de medida angular utilizada em mecânica é o grau. Só que o grau tem duas representações. Igual a gente fala lá em polegada, por exemplo, polegada milesimal ou polegada fracionária, o que a gente tem? Polegada milesimal fracionária, é a representação diferente da mesma unidade. Então, o goniômetro pode apresentar-se na forma de um círculo graduado de 360 graus ou um semicírculo, 180, ou até um quadrante de 90 graus. O que acontece? Esse transferidor, agora ele tem um sistema de precisão, que aí é o caso do goniômetro, esse medidor dessa precisão aí. Então, o que eu tenho? Goniômetro de precisão, que no caso é o que eu vou precisar principal para utilizar em metrologia, porque é um sistema de precisão, eu vou ter uma qualidade maior. E onde que está essa qualidade? Lembra o nome da escala principal do paquímetro? Olha lá, disco do vernier. Então, eu tenho esse sistema que é aquele mesmo mecanismo que a gente usa lá no paquímetro. Então, eu tenho lá disco do vernier, fixador do articulador. Então, eu tenho um sistema que ele vai fazer o quê? Ele vai me dar uma precisão maior do disco de leitura dos ângulos do goniômetro, que é o disco graduado aqui, que a gente vai ter lá, por exemplo, de grau em grau, e o disco do vernier vai fazer a mesma função do paquímetro. É como se ele desse um zoom, ele vai aumentar a precisão e conseguir medir medidas menores, no caso dessa, agora de ângulo. Então, eu vou ter a régua, suporte, o sistema articulador, o fixador da régua. Então, vou ter esses sistemas aí dessa parte, vamos mexer aqui, esquadro, né, na parte do esquadro aí, certo? Dessas partes do sistema do goniômetro, que vai ser o quê, então? O disco graduado apresenta 4 graduações, né? Articulado, o articulador gira com o disco do vernier, que é o sistema de movimentação da ferramenta, ok? Então, o que nós temos? Esse que eu acabei de falar, ó, o funcionamento, olha a resolução lá. Resolução do nônio vai dar pela fórmula igual a do paquímetro, que é menor divisão
da escala principal, que seria o disco graduado, dividido pelo número de divisões do nônio, ou vernier, no caso, né? Nônio ou vernier. Então, no que a gente tem lá? A escala que ele mostra é 1 grau do disco graduado, dividido por 12 divisões. Então, 1 grau, 60 minutos. 60 minutos dividido por 12 divisões do nônio, o que eu tenho? 5 minutos. 5 minutos? Sim. Por quê? Porque grau, minuto, segundo e grau em casas decimais são duas representações do grau. Por quê? Porque aqui você está vendo uma escala de grau, mas eu posso representá-la aqui, ó. 1 grau equivale a 60 minutos. E lá na escala dos ângulos, eu tenho que 1 minuto equivale a 60 segundos. Assim como a gente tem no relógio, 1 hora, 60 minutos, cada minuto 60 segundos, a mesma divisão eu vou ter nos ângulos, só que no dia eu tenho 24 horas. Na resolução nos ângulos, o que eu tenho? Uma circunferência de 360 graus, dividida por grau ali, 360 graus. Cada grau dividido em 60 minutos, cada minuto dividido em 60 segundos. Certo? Então, eu vou ter, ó, número de divisões do nônio, menor divisão do disco graduado. Então, essa é a mesma fórmula que a gente usou lá no paquímetro. Então, eu tenho que, isso vai calcular que a resolução. Aí, lembrar do mantra. O que é a resolução? A menor medida que eu consigo obter com aquele instrumento. Ok? Então, eu tenho a resolução do instrumento, e nesse caso eu tenho ela em minutos. Então, tem lá o funcionamento do goniômetro. Ok? Então, isso aí é basicamente esse funcionamento. Aí vai perguntar, professor, mas pera, deixa eu entender direito. O grau, então, eu posso dividir, por exemplo, 1,5 graus ou 1 grau e 30 minutos. Por que 30 minutos? É o mesmo caso. Quanto que é 0,5 horas? 0,5 é metade de 1 hora. 0,5, metade. Que, inclusive, corresponde à fração lá na polegada de meio, 1/2. Então, quando você transporta 0,5 horas, se for em minutos, beleza. Se 1 hora é 60 minutos, meia hora, 30 minutos, certo? Aí eu tenho até uma formulazinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou voltar vários slides da apresentação. Aguarda, a gente vai... Uma breve retrospectiva. Espera que eu tenho... Quer ver? Quer ver? Do sistema aqui. Pera. Conversão de unidades. Lá do comecinho tem uma parte que é referente a isso daí. Achei aqui, vou colocar para vocês verem aí. Aguarda um momentinho. Janela, apresentação, voltamos. Então, voltando aqui, o que nós temos? Conversão de unidades, medidas angulares. Então, eu posso mostrar que eu posso representar graus também em minutos. Então, se for 1 grau, 60 minutos. O que eu tenho aqui? 1 grau ou 60 minutos. E eu tenho que 1 minuto, cadê o minuto? 1 minuto é igual a 60 segundos. O que você vai perceber? Que a simbologia de minuto vai ser como se fosse uma pequena apóstrofe. Aqui, ó, esse símbolozinho aqui. Eu vou dar até um zoom para a gente visualizar melhor aqui, ó. Você vai ter que 1 grau igual a 60 minutos. Então, esse símbolozinho, essa chamada apóstrofe lá no português, né? Tá como se fosse uma vírgulazinha lá em cima, é o símbolo de minuto. Aí eu tenho aqui um exemplo, 1 minuto,
que vai ser representado os segundos. Os segundos é como se fosse o fechamento da aspas, né? Que quando você vai abrir uma aspa, você abre e fecha. Entre aspas, né? Então, um lado dessa aspas é a mesma coisa da representação da parte de ângulo ali de segundos, né? Grau, minuto e segundos. Então, eu tenho 1 grau igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos. Aí eu tenho, se eu representar direto 1 grau em segundos, é a mesma coisa que representar 1 hora em segundos, que vai dar 3.600 segundos, certo? E a representação, por exemplo, 1 minuto equivale a 1/60 do grau. 1 segundo, 1/60 do minuto. Por quê? Porque você vai aplicar a mesma regra de, por exemplo, eu tinha polegada em milímetro, então era o quê? 1 polegada, 25,4 milímetros. Então, quando eu estou vindo do maior para o menor, que seria o minuto, aqui no caso, graus e minutos, eu multiplico por 60. Não é à toa que 1 vira 60. Quando eu transformo 1 grau em minutos, vira 60. Se eu for fazer o contrário, então eu estou passando da unidade que um dela vale menos do que um do outro, seria do menor para o maior, então o número vai diminuir. Então eu tenho 1 minuto vai virar 1/60 do grau. Então eu tenho 1 grau em segundos, aí ele tem representação. Se for o contrário, 1 segundo equivale a 1/3.600 do grau, certo? Isso na representação entre grau, minutos e segundos. Por quê? Porque eu posso ter essa representação, um exemplo aqui, usava muito até em coordenada de GPS. Então, você representa ela em graus, em minutos e em segundos. Lembrando que nessa representação é permitido, por exemplo, a casa decimal aqui, ó, somente no último. Por quê? Porque não teria uma subdivisão menor do que o segundo. Então, o segundo vai ter vírgula alguma coisa, no caso aqui, 54,27. Ok? Então, o que eu tenho aqui? A parte dos ângulos. Por quê? Eu posso representar esse número aqui, ó. Esse número eu posso representar ele somente em graus, por exemplo, 25, alguma coisa. Pode ser que vai dar muitas casas decimais, sim, mas é uma outra representação. É igual o pessoal vai falar, 3,5 graus. 3 graus e 30 minutos. Certo? Se for pegar essa representação mais simples. E o que acontece? Quer ver? Vamos voltar aqui. Eu tenho a representação. Então, na representação, eu tenho aqui 60 minutos igual a 1 grau. Então, ele usa até regra de 3 nesse caso. Só que dá na mesma daquela outra regrinha que eu ensinei para vocês. Aí aqui ele tem 38 minutos igual a x. Faz a conta, você vai cair na mesma regra que eu falei antes. 38 minutos dividido por 60, eu vou achar o valor de x em graus. Então, vou ter essa representação. 38 dividido por 60. Depois eu tenho lá 50,2 segundos. 50,2. Como é de segundo para grau, você está pulando um minuto e indo direto para o grau, aí eu vou usar a relação não de 60. Aí é 60 vezes 60, dá 3.600. Então, aí eu divido, por quê? Porque é do menor para o maior. Divido por 3.600. Aí o somatório final vai ter o quê? Eu estaria transformando esse valor em 25, todas essas casas decimais, 25,6472780 graus. Ok? Então, aí a representação de graus, minutos e segundos para somente graus. E o contrário, que é o exemplo de baixo. Graus, né, casas decimais,
passando para graus, minutos e segundos. Como? 72 graus, já é a parte inteira, 72 graus. O que sobra que não é o grau inteiro, 0, alguma coisa, aí vai sobrar 0,1179570. Aí você multiplica por 60, para saber quanto que esse valor vale em minutos. Aí você acha 7, alguma coisa. Separa o inteiro, que é o 7. Pega o restante e o que faz? Está em minutos, agora é de minutos para segundo. Então é vezes 60, porque você está indo do maior para o menor, o número cresce. Do menor para o maior, o número diminui. Então eu tenho que, multiplicando de novo, eu vou achar o valor de segundos. Aí esse valor não tem mais como mexer, deixa a casa decimal. Aí ele vai para 72 graus, cadê? Aí, perdão. Aqui, depois que achou o 0,4, você vai ter que 72 graus, 7 minutos e 4,6453 segundos. Ok? Essa é a representação dos ângulos. E dentro do goniômetro, o que nós vamos utilizar? Mais a representação de graus e minutos, porque lá é dividido em minutos. Porém, todavia, contudo, entretanto, o que acontece? Depois, em mesa de seno, é comum você fazer o cálculo e ter o valor desse daqui, ó, somente em graus. Então, por isso que é importante você entender sobre conversão de unidade e essa conversão de unidade aplicada para o caso de uma unidade angular, certo? Então, eu tenho essas partes aí. Aí, então, eu tenho esse exemplo de... Opa! No caso, o outro não... deu errado aqui, apresentação. Aí, como eu fiz esses exemplos, no caso, aproveitar que está esses exemplos que eu fiz sobre conversão de ângulos, para quê? Para nós podermos voltar aqui para a parte do goniômetro. Espera. Aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Vou voltar com a apresentação aqui. Aqui saiu. Eu já vou colocar aqui a outra parte aqui. Retornamos ao goniômetro. Por quê? Agora entendemos o que é os ângulos, como ele é medido utilizando aqui. Vamos treinar um pouquinho para vocês terem uma noção aí dessa parte. O cálculo da resolução do goniômetro, né? Um exemplo aí. E a leitura do goniômetro. Como que nós vamos ler? O que acontece? Eu tenho aqui os graus inteiros são lidos na graduação do disco. Com o traço zero do nônio, que é igual ao zero do nônio lá do paquímetro. A gente vai ler lá na escala fixa, na escala do disco. A leitura pode ser feita tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. A leitura dos minutos, por sua vez, é realizada a partir do zero do nônio, seguindo a mesma direção da leitura dos graus. Como que é? Vou explicar para vocês, seguindo o mesmo sentido. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar desse primeiro aqui. Certo? Então, nesse primeiro aqui, ó, o que nós temos aqui? Eu tenho a seta que mostra o lado que eu abri o goniômetro. Então, ele veio pelo lado de cá. E continuando, a partir do zero do nônio aqui, que foi feita a leitura da escala fixa ou do disco graduado, aí você vem no nônio para ler o quê? Qual o traço do nônio que coincidiu com o traço da escala fixa. Mesma coisa do paquímetro, só que agora é em ângulo. Então a gente tem aqui que está difícil essa leitura, às vezes tem que trabalhar, dar um zoom aí, pausa o vídeo, deixa eu tentar dar mais um pouco de zoom para a gente ficar um pouco mais claro. Então a gente vê aqui
0 do nônio, leitura da escala fixa. Então, eu tenho que ele passou vindo do lado de cá, ele passou 60 e parou o quê? Um antes do 65. Então, ele ficou em 64. 64 graus e... Perdão. Aí, o B aqui, o que eu tenho? O B aqui é o nônio. Então, ele mostra que quem coincidiu aqui foi a linha do 30. Então, quem que eu vou ter? Vai ser 64 graus e 30 minutos. Lembrando que quando o 60 coincidir, o 0 também vai coincidir totalmente alinhado com o disco graduado, certo? Então, eu vou ter 64 minutos e 30 segundos, tá bom? Então, essa é a leitura do disco graduado. Quer ver? Olha lá, 64 graus, que é o A1 da primeira leitura, e 30 minutos, que é o B1. Leitura final, 64 graus e 30 minutos. Aí a gente parte pro segundo, A2 e B2. Bastante zoom aqui para a gente ver bastante clareza. O que nós vamos ter? A2, agora nesse caso aqui abrindo pelo outro lado. Então eu tenho vir aqui a 10, 20, 30, 40. Opa, passou do 42, não chegou no 43. Então 0 do nônio, leitura 42 graus. E quantos minutos? Ele está mostrando que os minutos parou aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta casa do nônio. Então vai ser 5, 10, 15, 20. Professor, por que você está contando de 5 em 5? Cálculo da resolução do instrumento. Ele vai te falar quanto que vale cada menor divisão desse instrumento. No caso aqui, a menor divisão é no nônio. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20 minutos. Leitura, 42 graus e 20 minutos. Então, a gente volta aqui. Letra A, 42 graus. B2, 20 minutos. Resposta, 42 graus e 20 minutos. Ok? Aí, por último, a leitura aqui. Aí. O que eu tenho aqui? Primeiro, leitura vindo para cá. Então, eu tenho que olhar o 0 do nônio. Tomar cuidado, que ele aqui, ó, 10, 20, mas está para cá. Então, aqui é o 0, aí já estou para o outro lado aqui. Então, eu tenho 0, 5, 10. Só que ele passou do 9, não chegou no 10. Leitura, 9 graus e 9 graus na leitura do escala fixa, ou disco graduado. E depois eu tenho aqui, ó, 5, 10, 15. 3 divisões. Então, eu tenho 9 graus e 15 minutos. Ok? 9 graus e 15, perdão, 15 minutos. Então, eu tenho lá, opa, vamos lá, 9 graus, leitura do disco graduado, 15 minutos, leitura do nônio, 9 graus e 15 minutos, leitura do total, né? Leitura final do instrumento. Ok? Perdão. Eu tenho, então, a leitura. A gente já fez o treino ali, né? Dos 3. Faz aqui, vamos voltando. Então, leitura do goniômetro. Depois, o que a gente tem? Então, para mais detalhes, treinar mais, tem os outros materiais lá para a gente poder consultar isso daí. Mais alguns exemplos, então vou colocar aqui exemplos ali para vocês realizarem a leitura, né? E conferir isso daí, que eu tenho nônio, então eu venho às vezes a abertura, 0 do nônio, leitura da escala fixa. Aí depois eu tenho leitura do nônio. Então, cada um desses aqui eu vou ter essas divisões, um pouco mais preciso aqui. Ok? Então, alguns exemplos e a gente segue adiante para
fazer render o tempo. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, outra regra de utilização do goniômetro, que vocês não esqueçam de dar uma olhada para saber o manuseio correto do goniômetro, certo? Manejar com cuidado, evitando quedas, instrumentos de precisão, né? Depois, o que, que eu tenho? Régua e mesa de seno. Régua e mesa de seno é um caso mais específico de quem mexe com a área de metrologia, mas é muito importante. Por quê? Eu tenho a explicação aqui, ó, os instrumentos que determinam a função trigonométrica. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é uma régua, uma mesa de seno. Lembra seno e cosseno da matemática. Vou precisar desses conceitos aí. Eu tenho a mesa de seno. Por quê? Porque esses aparelhos são usados quando se necessita medir ângulos de peça com melhor exatidão. Então, eu vou ter uma precisão muito melhor. Para os dois instrumentos, no caso régua e mesa de seno, eu utilizo bastante também o bloco padrão para auxílio, porque você tem uma medida exata que você consegue obter pelo bloco padrão. A régua de seno é uma barra de aço temperado, estabilizada, apoiada sobre um par de cilindros de diâmetros iguais, vamos prestando atenção aí, com uma distância entre eixos que caracteriza o comprimento entre eixos, esse eixo desse lado, aí depois eu tenho comprimento entre eixos. Então, é o comprimento da régua, possuindo toda a régua, grande precisão de forma e de dimensão. Lembra que isso daí lá em calibradores também falava dessa questão de precisão de forma e de acabamento superficial esmerado. Então, eu tenho uma dimensão além de esmerado acabamento superficial, garantindo assim sua precisão. É isso que eu tenho, a régua de seno. A mesa de seno não foge muito, porque tem lá, mesa de seno é construída para permitir a medição em peças maiores, peso e volume. Por quê? Porque eu vou ter um apoio, um suporte melhor, inclusive para apoiar uma peça ali em cima. Então, tem alguns exemplos aqui. Pode ser uma mesa simples, magnética, mesa de duplo seno, então tem, posso ter angulação em duas superfícies, e outras aqui com esse caso aqui de uma mesa simples, com furação roscada M10, para quê? Para fixação de elementos ali para prender a peça na superfície, que às vezes não é magnética, ou a peça não é magnética, né? A base às vezes é magnética para trabalhar com materiais metais magnéticos, certo? Então aqui eu tenho aqui que é a mesa de seno, a função dela, que é o quê? Justamente a questão do ângulo. Ângulo alfa, altura H e comprimento da régua. Porque o comprimento eu conheço da régua. A altura, por exemplo, o bloco padrão que está lá, eu vou conhecer essa altura. Então, quer dizer, pela regra dos senos, pela fórmula dos senos, se eu tiver cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou ter justamente o que? A fórmula do seno. Então, eu encontro o seno do ângulo alfa, certo? Então, vai ter as regras aqui, falar, ó, formato retangular possui dois rebaixos, um numa extremidade e outro próximo à extremidade oposta. Nesse rebaixo é que se encaixam os dois cilindros que servem de apoio à régua. Os furos existentes no corpo da régua reduzem o seu peso. E vai seguir a fixação das peças, quando os cilindros das réguas são colocados sobre uma superfície plana de referência, então eu tenho que ter uma superfície plana, um desempenho ali, né? Então eu tenho a superfície superior da régua de seno estará paralela à superfície, se ela estiver encostada. Só que se eu levantar, às vezes eu consigo fazer o quê? Que uma superfície inclinada pareça reta lá em cima. Ó. Então, posso ter uma peça semelhante a esse desenho que eu fiz, que quando eu inclino e apoio a peça em cima, prendo ela, eu estarei o quê? Tentando nivelar de acordo com um outro ângulo que esteja aqui em cima. Então, esses dois ângulos aqui embaixo e em cima vão corresponder, certo? Vão ser o mesmo, o ângulo da peça e o ângulo de baixo. Regras da matemática, ok?
Então, a gente viu o funcionamento da régua de seno. Aqui eu tenho um exemplo de como efetuar corretamente as medições. Tomar cuidado, porque às vezes algumas, sim, não são tão intuitivas. Vamos lá, ó. Colocar sobre a régua de seno a peça de trabalho de modo que a superfície de trabalho fique aproximadamente paralela à superfície de referência. Porque visualmente, às vezes, você não vai conseguir colocar ela lá totalmente plano. Você vai medir a planicidade, por exemplo, com o relógio comparador e ver qual que é o desnível que está ocorrendo naquela superfície para que lado. Para saber o que? Se a altura da mesa de seno tem que diminuir ou se ela tem que aumentar. Para quê? Para uma superfície que está inclinada, nivelar. Ou, se ela está inclinada para o outro lado, ela nivelar. Então, fazer a verificação do paralelismo através do relógio comparador, anotando a diferença encontrada, para saber qual foi o desnível, se ele está de caída, e para que lado. E vendo qual é o lado mais baixo. Fazer a correção na diferença da altura do bloco padrão, por meio de mais ou menos bloco padrão, cuja medida deverá ser igual à diferença registrada no relógio comparador. Só que você vai ter que fazer a diferença do relógio comparador multiplicada pela razão entre o comprimento da régua de seno e o comprimento medido na peça. Certo? Então, eu vou fazer uma relação e fazer essa proporção da diferença de desnível. Essa mudança, essa análise, você vai conseguir deixar a peça plana. Uma vez deixada a peça plana, você consegue saber o que? Com a altura e o comprimento da régua, você encontra exatamente o ângulo de inclinação da mesa ou da régua de seno. Então, dessa maneira, se uma extremidade da peça de trabalho estiver com um desnível de 1/100 em relação à outra extremidade, se a régua de seno tiver 250 milímetros entre os cilindros e a peça tiver um comprimento de 100 milímetros, o incremento requerido na altura dos blocos padrão para fazer o nivelamento, perdão, será do que? 0,025 milímetros, pois eu pego 1/100 vezes 250 dividido por 100, certo? Vai dar o quê? 2,5 vezes 1/100 vai dar, não, perdão, vai dar 250 por 100. Tô achando que essa conta tá, não, dá 2,5. É 2,5 vezes 0,01. Então, você vai dar 2,5 na casa de centésimo. Então, vai dar 0,025 milímetros. Então, eu teria que adicionar 25 milésimos de milímetro. Ok? E, perdão, aquela falei do nivelamento. Agora eu tenho do funcionamento da mesa de seno. Para medir um ângulo de uma peça com a mesa de seno, é necessário que a mesa esteja sobre o desempenho, que é o que? A superfície plana, e que tenha como referência de comparação o relógio comparador. Coloca-se a peça sobre a mesa, que deverá estar colocada sobre uma superfície plana de sua referência, que é o desempenho. Levanta-se a extremidade livre, colocando-se bloco padrão. Então, quando eu vou levantar do lado de cá, para colocar o bloco padrão, até constatar o paralelismo. Então, eu preciso verificar o desnível aqui. Para quê? Para corrigir no bloco padrão. Uma vez acertado, eu consigo identificar qual é o ângulo alfa. Ou fazer o inverso. Eu posso ter o ângulo da peça e eu quero acertar o quanto de bloco padrão eu vou iniciar ali. Vou fazer o ajuste final, antes de fazer o ajuste final, né? Eu posso usar a fórmula do seno, mas eu já dou o ângulo, então eu já calculo pela calculadora, vai lá, 45 graus. Então, eu ponho a função seno e insiro 45 graus. Então, eu quero descobrir qual é o seno de 45 graus. Porque ele vai equivaler justamente ao cateto oposto, que seria o lado oposto aqui do ângulo, sobre a hipotenusa, que é o comprimento da régua.
Então, essa fórmula dos dois vai me dar. Eu vou mostrar já a fórmula para vocês. Então, eu coloco o bloco padrão sobre o cilindro até se constatar paralelismo da superfície da peça com a superfície da base, utilizando-se para isso o relógio comparador. Quando as leituras no relógio comparador forem as mesmas ao longo, quer dizer que a superfície está totalmente paralela e que o mesmo ângulo da peça será o mesmo ângulo da mesa. Então, isso daí eu já tinha mostrado para vocês. Aqui o sistema da imagem aqui, quer ver, ó? Vou colocar para vocês aqui justamente a imagem que eu tenho aqui do relógio comparador, da mesa de seno, da peça, aqui a posição, posicionamento, a mesa de desempenho, e bloco padrão. Então, aqui eu vou ter uma mesa de seno. Por quê? Porque eu tenho a superfície de baixo, a superfície de cima. Então, tanto faz a utilização, é a mesma, seja régua ou mesa de seno. Ok? Então, eu tenho aqui, agora, exemplos práticos. Então, para nós fazermos aqui, o que, que eu tenho? Justamente os exercícios resolvidos para ajudar vocês a entenderem. Por quê? Porque eu tenho representação somente em graus, graus, minutos e segundos e em radianos, que é uma outra representação de ângulo também, que usa muito na questão do seno lá, né? Que você tem lá 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. E, perdão, 360 graus, que daria o 2π, ok? Então, eu tenho essa representação para quê? Primeiro exercício, nós vamos verificar o ângulo alfa da figura, cuja distância L e é igual a 250 milímetros e a altura dos blocos colocados sobre um dos cilindros H é de 10,5 milímetros. Aí eu vou ter lá justamente, ó, H sobre L, que é o que eu tenho de altura, H e o L. Fiz a conta, achei o cálculo, em alguns casos sai em radianos. Aí o que, que acontece? Você fez o cálculo, eu achei o seno. Então eu tenho uma função na calculadora, até na aula prática eu vou... Quem tiver calculadora científica pode levar, faz favor aí, que eu já ensino, eu vou mostrar, acho que na calculadora do Windows ou do próprio celular mesmo, essas calculadoras do celular, eu consigo fazer a representação para mostrar para vocês o que é uma função contrária do seno. Você dá o ângulo, que muitas das vezes está em radianos, você põe lá seno alfa, deu o valor, que é o valor da fórmula aqui, certo? Então, esse valor eu vou pegar e fazer o contrário. Eu quero o ângulo cujo seno é 0,042. Certo? Eu fiz a fórmula, achei um valor. Aí eu peço lá para a calculadora, assim como eu calculo o seno, eu calculo o inverso, que seria, na calculadora, é assim, ou asseno, né? Arco-seno. Ou também escrito, às vezes, seno a menos 1, como se fosse o contrário do seno. Então, eu tenho isso, quando eu jogo lá, eu vou descobrir que esse seno representa 2,40642 graus. E que esse valor de graus, convertido, seguindo aquela regrinha lá, em graus, minutos e segundos. Então, tem duas representações do grau. Depois, eu tenho o segundo exercício aqui. Através de aparelho, mediu-se uma peça numa régua de seno e esta apresentou um ângulo de 18 graus, 28 minutos e 36 segundos. Beleza, foi feita a medição. Aí você pensa, para esse ângulo, para eu preparar minha mesa de seno, ou minha régua de seno, lá, tendo esta régua de seno, um comprimento de 200 milímetros, qual deve ser a altura do bloco padrão para se utilizar esse dispositivo, hein? Aí eu tenho que fazer o cálculo contrário. Por quê? Primeiro eu pego grau, minuto, segundo, transformo somente para graus. Com isso, o que é que eu vou ter? O ângulo alfa,
tendo um ângulo alfa, eu calculo qual é o seno desse ângulo, pego lá, jogo na calculadora seno 18,47667 e vai me retornar o valor do seno. Substituo nessa fórmula aqui, ele vai me dar o quê? H sobre 200. Passo 200 que está dividindo, multiplicando para o outro lado, eu tenho o valor de 60,384 milímetros. Então, eu teria que montar uma altura de bloco padrão desse valor para que eu consiga nivelar e verificar, por exemplo, uma planicidade da superfície, deixar ela paralela com a mesa de desempenho, ok? Aí eu vou ter essa parte da régua de seno. Aí outros exercícios aí, que aí eu vou deixar para resolução depois de vocês. Qualquer dúvida, sexta-feira nós estaremos aí, né, na nossa aulinha presencial aí, para poder esclarecer os assuntos desde a terceira, quarta, quinta e sexta semana do nosso curso aí, ok? Alguma dúvida, pode mandar mensagem lá, que a gente vai procurando responder lá no AVA, né? Ou sexta-feira tragam dúvidas aí para a gente poder explicar, certo? Então aqui eu tenho mais uns exemplos práticos dessa parte, ó. Primeiro, ou encontrar o ângulo, que é o mesmo caso do exercício anterior, para vocês treinarem e chegar na conclusão, né? Ou ângulo só em graus, ou graus, minutos e segundos. E o outro caso, determine os blocos padrões que eu vou precisar. Quantos blocos? Quais blocos? Então, aqui eu tenho aquela representação de bloco padrão. Alfa é um ângulo, que eu passei ele de grau minuto para somente graus. Fiz o cálculo e encontrei o quê? A medida. Então, eu tenho 116,377. Então, eu vou ter depois a representação de quais blocos eu precisarei. Ok? Então, eu vou ter aqui, olha lá, dimensão, o passo e o número de peças. Quantas que eu vou precisar, né? Qual o número das peças? Então, eu vou ter lá 5 blocos de 1,007, né, para tirar o milésimo, um de 1,37 para tirar o centésimo, eu vou subtraindo a regra lá do bloco padrão. Um de 100, um de 9 e um de 5, porque 9, pera, aqui, não, é por causa que eu tenho uns uns aqui, né? 1, 2, 3, e ele não pôs na sequência. 4, 5. Então, aí eu tenho mais 5, não, o último não conta, 4. Certo? Aí eu vou ter a representação correta ali dos blocos que eu vou precisar. Então, qual que é o mais importante? A medida, porque primeiro eu achei o ângulo e depois aqui eu achei a medida. Aí a gente aplicou num outro exercício da matéria um pouco para trás. Ok? Deixa eu ver. Aqui um exemplo de mesa de seno. Tá bom? Então, eu tenho essa representação da mesa de seno com contrapontos, a mesa de seno de 2 planos com parafuso de fixação, certo? Então, a gente finaliza essa parte, essa parte aqui do nosso curso aí, que eu tenho aqui a régua e a mesa de seno, com esses exemplos aí que a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Ok? Muito obrigado pela participação e alguma dúvida, fico à disposição. Tranquilo? Alguma dúvida, Gustavo? Sem dúvidas. Tranquilo. Muito obrigado pela sua participação aí. E até a próxima aí. Qualquer coisa, sexta-feira estamos aí para nos encontrarmos novamente. Bom, obrigado pela participação. Obrigado, professor. Tchau. Ok, tchau, tchau.